E aí, como vocês estão? Hoje eu quero falar de um assunto que eu pensei que já havia tratado aqui no canal Videira Verdadeira, mas provavelmente eu fiz no canal da Central do Livro de Mórmon. Eu procurando vídeos sobre isso aqui no canal, não achei e falei, preciso falar sobre isso porque vários de vocês me perguntam. E aí, quando me perguntam, eu já mando o link, entendeu? Mas dessa vez perguntaram e eu, ei, cadê o link disso? Então, quero falar com vocês sobre os relatos da primeira visão. A primeira visão do profeta Joseph Smith aconteceu na primavera de 1820. Ele estava muito preocupado com a alma dele. Ele queria saber se Deus existia, se ele se importava, mas ainda ele queria saber se ele podia ser salvo, se ele precisava fazer alguma coisa, como o batismo. Isso estava perturbando ele. Ele via parte da família dele indo para uma igreja e parte da família não indo. Tinha um reavivamento religioso muito grande naquela época. Todos vocês que conheceram os missionários da Igreja dos Cristo Santos dos últimos dias estão familiarizados com essa história, porque é uma das primeiras coisas que os missionários compartilham, né? A primeira visão. Ou, como o irmão Dale Bradford gosta de chamar, a primeira visitação, porque de fato, em resposta a uma oração sincera, Joseph leu na Bíblia que ele podia perguntar a Deus e que Deus iria dar a conhecer. Então, como parte dessa esperança de receber uma resposta, ele se retirou num bosque, numa manhã de primavera. Nós não temos a data exata, talvez foi 26 de março, talvez foi 6 de abril, a gente não sabe, mas na primavera dos Estados Unidos ele foi lá e ele dobrou os joelhos e perguntou a Deus, abriu a alma dele, querendo saber: a minha alma vai ser salva? Eu devo me unir a alguma igreja? Se devo me unir, qual a igreja é certa? Porque tem tantas igrejas diferentes usando a mesma Bíblia. E na sinceridade e na angústia, ele viu Deus, o Pai, Jesus Cristo. E foi uma visão maravilhosa que iniciou essa dispensação. Joseph, ele não esperava que ia ser chamado para traduzir um registro antigo. Ele não esperava que ia ser chamado como profeta. Ele nem esperava que ia organizar uma igreja. Mas todas essas coisas aconteceram e começaram naquele dia. Então a primeira visão ela é significativa. Ela é tão importante que se a primeira visão for falsa, todas as outras coisas que nós pregamos, livro de Mórmon, templos, redenção dos mortos, é tudo falso, é tudo, pode até ser coisas boas, mas não provém do verdadeiro Deus. Então a primeira visão é muito essencial. Agora, na primeira visão não tinha ninguém, não tinha testemunhas, né? Tinha Joseph, tinha Deus o Pai, tinha Jesus Cristo, o Espírito estava naquele lugar. Nós podemos supor que havia anjos e seres celestiais, mas não havia uma outra testemunha mortal naquela ocasião. Então todos nós precisamos buscar por meios espirituais saber se essa visão é real ou não. Precisamos perguntar a Deus da forma que fez Joseph. Senhor, tu apareceste ao menino de 14 anos em 1820, tu respondeste à oração dele, e se nós recebermos a resposta espiritual de que isso é verdade, então as coisas que vieram depois, elas são verdadeiras também. Joseph foi chamado por Deus, ele realmente traduziu o livro de Mórmon, ele recebeu seres angelicais como Moroni, João Batista, Pedro, Tiago e João, enfim. Mas Joseph, ele aprendeu que falar sobre experiências espirituais causava perseguição. As pessoas zombaram dele e da família dele, e muitas vezes ele foi colocado em perigo físico, né? A esposa dele, a perseguição levou até mesmo ele a perder filhos. E imagina, todas essas coisas fizeram que Joseph muitas vezes evitasse falar de experiências espirituais em público, embora ele soubesse que devia compartilhar essas coisas, e ele o fez muitas vezes. Às vezes alguns irmãos estavam tímidos para falar sobre essas coisas, e ele abertamente dizia: não, eu realmente vi isso, realmente é verdade. E ele também não era muito bom para escrever em diário, ele fez várias tentativas, algumas pessoas ajudaram ele, né? Ele era um caipira, gente. Ele era um homem do campo, ele não era letrado, né? Ele teve, se a gente comparar, até a segunda série primária.
Então ele sabia escrever muito pouco. Ainda assim, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para baterem as fortes e poderosas. E ele se tornou um grande orador e um grande profeta de Deus. Mas escrever era difícil. Então, o relato que a gente tem dele são dois. Ele fez 2 relatos e publicou... Aliás, ele fez 4 relatos, desculpa. Mas ele publicou 2 relatos sobre a primeira visão. E aí as pessoas pegam esses 4 relatos de Joseph Smith, 2 que foram publicados e 2 que não foram, e comparam esses relatos. E os inimigos da igreja, eles dizem, olha só, aqui ele diz uma coisa, aqui ele diz outra. E vem essa discrepância e tentam assim anular o testemunho do profeta de Deus, dizendo que ele inventou tudo isso. Além desses 4 relatos que vieram de Joseph Smith, que a gente tem como fonte primária, a gente tem outros relatos como fonte secundária, terciária, de amigos, de pessoas que viveram com o profeta Joseph Smith, né? E são 5. Então a gente tem 4 relatos de Joseph e mais 5 outros. Dá para analisar esses relatos. É um pouco difícil para nós falantes de português, porque é inglês, né? Joseph vivia nos Estados Unidos, então falava e escrevia inglês, e é bem antigo, é um inglês antigo. Então, algumas dessas coisas são difíceis, mas ainda assim é possível. Tá na internet, a gente pode achar no projeto Joseph Smith Papers, por exemplo, e eu vou deixar os links aí para que vocês possam acessar. E eu quero explicar para vocês, quero ler parte desses relatos, né, e explicar para vocês por que os relatos eles não são idênticos entre si. Antes disso, tem aqui no Tópicos da Igreja, tem vários tópicos sobre a história da igreja, e num deles, chamado Relatos da Primeira Visão, é dito o seguinte: Joseph Smith publicou 2 relatos da primeira visão durante sua vida, expliquei para vocês. O primeiro deles, hoje conhecido como Joseph Smith História, foi oficialmente aceito e acrescentado na Pérola de Grande Valor, e assim se tornou o relato mais conhecido. Então, se vocês forem nas nossas obras padrão, nós temos 4 livros de escrituras sagradas. Um deles é a Pérola de Grande Valor e lá tem Joseph Smith História. E você consegue ler como foi a primeira visão. Os missionários normalmente usam esse relato para ensinar as pessoas. Os 2 relatos que não foram publicados, registrados na primeira autobiografia de Joseph Smith, mais tarde um diário, foram em geral esquecidos, até que os historiadores da igreja redescobriram e os publicaram na década de 1960. A igreja não tem nada a esconder, tem publicado sua história, como muitos dizem que não é verdade. Tem, acabou de sair o livro Santos, o 3º volume, que é maravilhoso, mas enfim. Os próprios historiadores da igreja publicaram isso, queriam que as pessoas soubessem desse relato. Então o que aconteceu? Além dos primeiros relatos, há também 5 descrições da visão de Joseph Smith registradas por seus contemporâneos. Os vários relatos da primeira visão contam uma história consistente. Todos os relatos, por mais diferenças que vocês possam apontar, vão contar a mesma história geral, que Joseph estava buscando respostas e que recebeu essa resposta do divino. Historiadores dizem que quando uma pessoa reconta uma experiência em várias situações para diferentes públicos ao longo de muitos anos, cada relato vai salientar aspectos diversos da experiência e contém detalhes incomparáveis. Nós temos paralelo disso nas Escrituras. Quando o apóstolo Paulo conta sua experiência para um público em determinada situação, ele fala de um modo. Quando fala para outro público, ele conta outros detalhes, o mesmo alma ou filho. Quando a experiência dele é registrada lá no livro de Mosias, é diferente do relato que ele dá para o filho dele quando ele está prestes, né, a deixar aqui o nosso plano terreno. E então, se você conta uma história exatamente no momento que aconteceu para um amigo, e você conta a mesma história passada alguns dias para outro amigo, você vai perceber, se você gravar, né, que você não contou, não usou as mesmas palavras, não usou a mesma expressão, talvez até a ordem dos acontecimentos, né, você tenha mudado para enfatizar determinado ponto. Por mais clara e assim marcante que tenha sido a experiência que você está relatando, ainda assim você vai se expressar de um modo diferente. Se você conta a mesma história para alguém que não gosta de você, ou para alguém que você não vê há muito tempo, que você acabou de conhecer, também você vai mudar a história, entende? Passado muitos anos, então,
Talvez aquela história que era longa, que dava várias páginas, agora vai se resumir em um parágrafo. Isso é normal de como funciona a nossa memória, nosso cérebro e a forma como nos expressamos dependendo das circunstâncias que nos rodeiam. Olha só, alguns erroneamente argumentam que qualquer variação, se tiver qualquer variação, ao recontar a história, é prova de sua invenção. Ao contrário, esse rico registro histórico nos permite aprender mais a respeito desse acontecimento extraordinário do que poderíamos aprender se estivesse bem menos documentado. Então, vou abrir aqui para vocês os 4 relatos, tá, que Joseph escreveu. Os outros relatos vocês podem ver aí na referência. O primeiro relato é de setembro de 1832. Aqui então, portanto, já fazia 12 anos que a primeira visão tinha acontecido. Por volta dos meus 12 anos, eu vou ler o relato para vocês, conforme traduzido. Por volta dos meus 12 anos, minha mente ficou profundamente impressionada com todas as importantes questões relativas ao bem-estar de minha alma imortal, que me levou a estudar as Escrituras, crendo, como que me for ensinado, que continham a palavra de Deus. Ele foi ensinado pelos pais dele, ele foi ensinado porque ele frequentava muitas reuniões também de diversas religiões, e ele foi aprendendo isso, que Deus se comunicava através das Escrituras. Sendo assim, dediquei-me às Escrituras. Por conhecer bem algumas pessoas, fiquei muito admirado, pois descobri que elas não demonstravam sua profissão de fé por meio de uma vida santa e uma linguagem piedosa, condizentes com o que estava escrito naquele livro sagrado. Isso muito angustiou minha alma. Então ele via que as pessoas eram hipócritas, né? Diziam que conheciam religião, que estudavam a Bíblia, mas viviam de modo desarmonioso com o que ensinava as Escrituras. Assim, dos 12 até os 15 anos de idade, ponderei sobre muitas coisas relativas à situação da humanidade. Aqui talvez algumas pessoas já vão apontar que tem uma contradição, porque a gente sabe que em abril de 1820, Joseph, ele tinha 14 anos. Só que ele fala aqui que ele tinha 15 anos, né? Dos 12 aos 15 anos. E não está errado, porque naquele ano, no dia 23 de dezembro daquele ano, ele faria 15 anos. Então não tem problema se ele fala que tem 14 anos ou ele fala que aos 15 anos, porque naquele ano ele faria 15 anos. É um detalhe insignificante, isso não pode ser apontado como uma contradição, tá certo? É a mesma coisa, eu já vi alguns amigos, né, que às vezes estão com pessoas mais velhas e eles dizem, eu tenho 23 anos, mas na verdade tem 22, mas por que vai fazer 23 naquele ano? Ele diz que tem 23, entende? Alguma coisa assim acontece também com a gente. Enfim, ele diz que nessa idade ele ponderou sobre muitas coisas relativas à situação da humanidade, as contendas e divisões, as iniquidades e abominações e as trevas que dominavam a mente dos homens. Minha mente ficou extremamente perturbada, porque me tornei convicto de meus pecados e estudando as Escrituras descobri que a humanidade não se chegava ao Senhor, mas tinha se afastado da fé verdadeira e viva, e não havia sociedade nem denominação edificada sobre o Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrado no Novo Testamento. Então ele percebeu que estavam em apostasia. Senti-me movido a chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo, porque aprendi nas Escrituras que Deus era o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que Ele não fazia acepção de pessoas porque era Deus. Porque eu contemplava o sol, o glorioso luminar da terra, a lua cruzando o céu em sua majestade, as estrelas brilhando em seu curso e também a terra sobre a qual estava, as bestas do campo, as aves do céu, os peixes das águas e também o homem caminhando sobre a face da terra com majestade e na força de sua beleza com poder e inteligência para governar coisas tão extraordinariamente grandiosas e maravilhosas, sim, a semelhança daquele que as criou. E ao ponderar sobre essas coisas, exclamava no coração: bem disse o sábio ao afirmar que só o nécio diz em seu coração que não há Deus. Então dá para ver aqui que a primeira grande questão que Joseph resolveu foi sobre a existência de Deus. E essa é uma questão para muitas pessoas, não é? Eles não acreditam que Deus existe ou que está lá para ouvir. Então, ele recebeu esse testemunho não só estudando as Escrituras e vendo o mundo decaído,
mas contemplando as grandiosas criações de Deus. No meu coração exclamava: tudo isso presta testemunho de um poder onipotente e onipresente, um ser que cria leis e decreta e liga todas as coisas em seus limites, que preenche a eternidade, que foi, é e será de eternidade em eternidade. E ao ponderar todas essas coisas e lembrar que aquele ser deseja que o adoremos em espírito e em verdade, clamei, portanto, ao Senhor por misericórdia, pois não havia nenhum outro a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. E aí ele diz: e o Senhor ouviu meus clamores no deserto. Eu invocá-lo no 16º ano da minha vida, vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol ao meio-dia, que desceu do céu e repousou sobre mim. Fiquei cheio do Espírito de Deus. E o Senhor abriu os céus para mim, e eu vi o Senhor. Ele falou-me dizendo: Joseph, meu filho, teus pecados te são perdoados. Segue teu caminho, anda em meus estatutos e guarda os meus mandamentos. Eis que eu sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelos pecados do mundo, fui crucificado pelo mundo a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. Eis que o mundo se acha em pecado nessa época, e não há sequer um homem que faça o bem. Desviaram-se todos do evangelho e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E minha ira está acesa contra todos os habitantes da terra, para visitá-los segundo sua iniquidade, e cumprir o que foi anunciado pela boca dos profetas e apóstolos. Eis que depressa venho, como foi escrito a meu respeito nas nuvens do céu, revestido da glória de meu Pai. E minha alma encheu-se de amor, e por muitos dias regozijei-me com grande alegria. O Senhor permaneceu comigo, mas não encontrei ninguém que acreditasse em minha visão celestial. Não obstante, refleti sobre essas coisas em meu coração. Uma das outras coisas que os críticos da igreja dizem é que Joseph diz: eu vi o Senhor. Ele não fala de dois personagens, ele aparentemente fala de um. Mas nas escrituras, gente, se nós vemos o Senhor, muitas vezes Senhor é usado tanto para se referir ao Pai Celestial como a Jesus Cristo, ou ambos. Porque como o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, eles são um. E nessa ocasião, num relato dele, que ele está falando que as pessoas se corromperam, que ele está falando, ele venceu o ateísmo e que ele está querendo saber como ser salvo, falar do Senhor da glória é uma maneira muito bonita e lógica de expressar essa teofania que ele teve. Então, ele poderia ter falado sobre dois personagens, como fez depois? Poderia. Esse foi o primeiro relato, escrito dele. E ele fala sobre o Senhor da Glória. E esse Senhor da Glória é Jesus Cristo, porque o próprio Senhor diz: eu fui crucificado pelos pecados do mundo. Mas você vê que todas as outras coisas são consistentes. As escrituras que ele cita, ele fala sobre a época de apostasia que eles estão vivendo, no mundo naquela ocasião. Enfim, esse relato ele não destrói nenhum dos outros relatos, mas acrescenta um importante testemunho. O relato de 1835, eu vou ler para vocês também. Está escrito no diário de Joseph do dia 9 a 11 de novembro. Ao ponderar em minha mente a respeito do tema religião e ao observar os diferentes sistemas ensinados aos filhos dos homens, eu não sabia quem estava certo ou quem estava errado. E considerando que era de suma importância que eu adquirisse plena certeza sobre os assuntos de consequências eternas, estando assim confuso, retirei-me para o bosque silencioso e inclinei-me perante o Senhor, tendo um sentimento de compreensão sobre o que ele tinha dito. Se a Bíblia for verdadeira, pedi e dar-vos-á, busquei e achareis. E novamente, se algum de vós tem falta de sabedoria, e o não lance em rosto. Informação era o que eu mais desejava naquele momento, e com a firme determinação de obtê-la, clamei ao Senhor pela primeira vez no lugar acima indicado. Ou, em outras palavras, fiz uma tentativa infrutífera de orar. Minha língua parecia estar inchada na boca e eu não conseguia falar.
Ouvi um barulho atrás de mim, como se fosse uma pessoa caminhando em minha direção. Esforcei-me novamente para orar, mas não consegui. O barulho de passos parecia estar cada vez mais perto. Levantei-me rapidamente e olhei em volta, mas não vi nenhuma pessoa ou coisa alguma que pudesse fazer tal ruído. Ajoelhei-me novamente. Minha boca se abriu e minha língua foi liberada. Invoquei o Senhor em fervorosa oração. Um pilar de fogo apareceu acima de minha cabeça. Na realidade, pousou sobre mim e me encheu de alegria indescritível. Um personagem apareceu no meio desse pilar de fogo que se espalhou ao redor de tudo e mesmo assim nada consumiu. Outro personagem logo apareceu como o primeiro e ele me disse: teus pecados te são perdoados. Ele me testificou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu vi muitos anjos nessa visão. Eu tinha cerca de 14 anos de idade quando recebi essa primeira comunicação. O relato de 1838 é o que está na Pérola de Grande Valor, não vou tratar com vocês. A gente já conversou sobre ele aqui no canal. E o relato de 1842, 1º de março de 1842, é a carta Wentworth, que o profeta Joseph Smith explica para um jornalista as crenças da igreja. Lá, por exemplo, é onde a gente encontra as regras de fé. E nessa ocasião, ele também diz que ele também conta a primeira visão, e ele diz assim: concluído que não era possível que todos estivessem certos as igrejas e que Deus não podia ser o autor de tamanha confusão, decidi investigar o assunto mais plenamente, acreditando que se Deus tivesse uma igreja, ela não estaria dividida em facções, e que se ele ensinasse uma sociedade a adorar de certa forma e a ministrar determinado conjunto de cerimônias, certamente não ensinaria a outra sociedade princípios que fossem diametricamente opostos. Crendo na palavra de Deus, confiei na declaração de Tiago: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Retirei-me para um local isolado em um bosque e comecei a suplicar ao Senhor em oração. Durante minha fervorosa súplica, minha mente foi arrebatada das coisas ao meu redor e vi-me tomado por uma visão celestial, em que contemplei 2 seres gloriosos que eram exatamente idênticos nas feições e na aparência, cercados por uma luz brilhante, mais clara que a do sol ao meio-dia. Eles me disseram que todas as denominações religiosas acreditavam em doutrinas incorretas e que nenhuma delas era reconhecida por Deus como sua igreja e seu reino. Fui expressamente ordenado a não procurar nenhuma delas, recebendo ao mesmo tempo a promessa de que no futuro me seria revelada a plenitude do Evangelho. Então, vocês viram como esses relatos, eles acrescentam mais detalhes? Por exemplo, se você seguir apenas o relato que está lá na Pérola de Grande Valor, que sem dúvida é o mais completo e o que a gente usa, ainda assim alguns detalhes importantes vão passar desapercebido. Num dos relatos aqui que li para vocês, fala que ele viu anjos, um pilar de fogo, que Jesus Cristo disse: eu sou o Senhor da glória. Então tem muitas coisas interessantes que a gente aprende com os outros relatos. Esses pequenos desvios, como eu tinha 14, eu tinha 15, eu tinha 16 anos, ou eu fui fazer isso, fui fazer aquilo primeiro, sabe? Eles são insignificantes vendo a beleza que é o que aconteceu aqui. Lembrando que eu disse no começo para vocês, é um testemunho espiritual que vai dar a certeza de que essas coisas aconteceram e não são invenções do profeta Joseph Smith. Eu testifico para vocês, como testifiquei muitas vezes nesse canal e antes disso, para as pessoas de que a visão do profeta Joseph Smith é verdadeira. Ele viu Deus, o Pai, Jesus Cristo. Isso é maravilhoso porque mostra que Deus se importa conosco, Ele conhece nosso nome, Ele quer falar conosco, Ele quer nos guiar nesses últimos dias. Graças a Joseph ter sido fiel àquela visão celestial, nós temos a igreja restaurada hoje na Terra. Então é uma grande bênção. Convido vocês a lerem os relatos da primeira visão e a buscarem a Deus para saber se Joseph é ou não um profeta de Deus. Se vocês tiverem essa certeza, vão também saber que a obra que ele executou é verdadeira. O livro de Mórmon, as ordenanças do templo e essa maravilhosa estrutura que nós temos, que é a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, que é o reino de Deus na Terra. Obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima!